Quem acredita no milagre que vem da parte de Deus, diga amém! Amém! Aê, então tá bom. Gente, a partir desse momento eu quero agradecer mais uma vez. Isso, amém, 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 amém. Muito bom, amém para todo mundo. Nós vamos, a partir de agora, começar a trazer a você uma palavra de fé e esperança com base na palavra de Deus. Amém? Eu vou aqui fazer o seguinte, gente, aqui parece que não, mas aqui onde eu estou tá um calor. Olha, se eu pudesse, eu ia não só abrir aqui, mas eu ia ligar ventilador, eu ia, sabe, colocar um ar-condicionado. Tá um calor enorme aqui, o calor que vem da parte de Deus, só pode. Mas eu quero, nesse momento, convidar você a abrir a Bíblia. Amados e amadas, você que está ao alcance desse veículo que temos aqui, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Por favor, abram sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Amém? Eu quero deixar aqui para você uma palavra muito importante. Eu vou ler alguns versículos de 2 Reis, capítulo 5. Eu lerei a partir do versículo 15, mas nós vamos fazer aqui uma projeção em cima do que entendemos, que Deus espera de mim e de você, reconhecimento que Ele é Deus. O tema dessa noite é reconhecendo que Deus e o Senhor é Deus. Reconhecendo que o Senhor é Deus. Veja só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 15. Eu estarei usando a Nova Versão Internacional, é uma Bíblia que eu gosto muito de fazer essa leitura, diz assim: Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo? O profeta responde: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: Vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância. Amém. Eu quero nesta noite falar com você sobre o reconhecer que só o Senhor é Deus. É importante para nós nessa noite falar sobre isso. O texto aqui diz acerca de um homem chamado Naamã, que de repente ele fala ao profeta Eliseu, que ele reconhecia que agora só havia um Deus. Aí você me pergunta, pastor Ivan, como é que ele veio a reconhecer que só o Senhor é Deus? Assim como nós também reconhecemos. Deixa eu te dizer o que aconteceu. Naamã, diz o texto da palavra de Deus aqui em 2 Reis, capítulo 5, que ele era comandante do Império Assírio. Naamã era um homem extremamente respeitado. Ele, junto a esse império, ele fazia muitas coisas interessantes. Ele ia junto ao rei da Síria e ele continuava fazendo muitas coisas maravilhosas. Como comandante, ele era um estrategista, um homem de guerra, um homem de vitórias. Só que esse homem, Naamã, ele passou então a ter nele uma lepra. E lepra, naquela época, era algo extremamente mortal. Porque não havia
condições de ter tratamento médico para ele. E então, o que acontece? Numa dessas investidas da Síria, aconteceu que algumas pessoas vieram para a Síria. Eles trouxeram cativos algumas pessoas. E dentre essas pessoas que foram cativas nas várias guerras, nas várias batalhas que teve esse homem à frente, veio também uma jovenzinha. E essa jovenzinha, ela era do povo de Israel. E ela passa então a morar na casa de Naamã para servir a esposa de Naamã. Quando essa jovenzinha soube que Naamã, o seu senhor, estava com lepra, ela então diz então a sua ama o seguinte: olha, se o meu senhor fosse a Israel à procura do profeta, eu tenho certeza que ali ele seria curado. Com certeza seria curado. Ao ouvir isso, então a esposa de Naamã começa a conversar com Naamã, e aí eu começo a perceber que naquela casa eles começam a tratar sobre esse assunto, porque não podia esperar. A lepra, ela ia tomando partes do corpo e apodrecendo o corpo, perdendo então os membros, e de repente então Naamã vai então até o rei da Síria, conversa com o rei da Síria sobre este fato, e o rei da Síria faz o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma carta para enviar ao rei de Israel, e eu vou solicitar a ele que você seja atendido, que você seja então curado. Então, acontece do rei da Síria escreveu a carta ao rei de Israel, manda através de um mensageiro. Quando chega lá naquele mensageiro, entrega a carta, o rei começa a fazer aquela leitura, e o rei então de Israel começa a colocar a mão na cabeça e fala: não é possível, como é que esse rei faz isso? Por acaso sou eu Deus para que possa levar cura ao comandante dele, Naamã? E ele, irritado, ele foi e rasgou aquela carta. Quando ele rasga aquela carta, o profeta então ficou sabendo disso e fala: envia ele até mim, envia ele para mim, porque há Deus em Israel. E então, quando souberam dessa notícia, enviaram Naamã até a casa do profeta. Quando Naamã chega com sua comitiva ali, diz então a Bíblia Sagrada de que ele, o profeta de Deus, Eliseu, fala ao seu servo: vai lá, diz então aquele homem Naamã que é para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele então ficará purificado de sua lepra. Então o servo do profeta vai, então sai ali dos aposentos da casa, vai até o lado de fora, diz a comitiva de Naamã o que era necessário ser feito. Naamã fica furioso com aquilo. Ele fala assim: puxa, eu pensei que eu que fiz essa viagem de tão longe, eu que estou aqui debilitado, que ele ia sair ao meu encontro, que iria orar ao seu Deus, que ia impor as mãos sobre mim e que eu ficaria curado. No entanto, ele nem me recebe, manda um mensageiro. Então, na comitiva, o povo falou: meu senhor, meu pai, o senhor está preocupado com isso? Se ele te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Vai lá, se banha. E então ele foi e fez exatamente como era falado pelo profeta. Ele se banhou no rio 7 vezes e ele ficou curado. Quando ele ficou curado, ele veio cheio de gratidão. E aí então ele começa a dizer algo que é precioso, algo muito importante. E ele diz: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Houve um reconhecimento da parte de Naamã de que só o Senhor é Deus. Eu faço a pergunta a você: você já conhece o Deus de Naamã? Você também reconhece que o Deus de Israel é o seu Deus? Você consegue identificar quem é Deus, o Deus da sua vida? Pois bem, Naamã, ele
passa a reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É o que nós temos dito nesses dias. A palavra de fé e esperança, ela só pode vir da parte de Deus. Havia uma enfermidade que levaria Naamã à morte. Mas havia uma jovem ali que conhecia Deus. E conhecia o profeta de Deus. E falou, olha, se Naamã, se o meu Senhor viesse a ter esse mesmo Deus sobre sua vida, fosse ao encontro do profeta, ele seria curado. Olha a fé daquela jovem. Eu pergunto, você é um portador dessa fé e esperança como aquela jovem? Ou você também está agora sob o pânico que tem acometido sobre tantas pessoas? Prestem atenção, você já reconhece que este Deus, que hoje nós reconhecemos que é Jesus Cristo, você reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Reconheça a Deus, o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como Deus da sua vida. E se você tiver esse reconhecimento, mesmo num tempo como este, você terá paz. E te digo mais, a cura também em nome de Jesus. Sejamos portadores de esperança como foi aquela jovenzinha. E entendamos que o poder não está no profeta, o poder está em Deus. E Deus irá usar seus profetas, irá usar os seus instrumentos para dizer que só Ele é Deus. Quem sabe não foi para este tempo que Deus permitiu que viesse uma pandemia a este mundo, para que nós voltássemos o nosso olhar para Ele. Quem sabe não é neste tempo que nós vamos parar de ter medo do que nos diz a imprensa, do que nos diz os meios sociais, do que nos diz a sociedade, e passaremos a ter coragem, fé, esperança no Senhor. Por que não? Ninguém aqui diz que queremos que haja pandemias. Longe de mim desejar enfermidades, mas eu creio que nós temos um Deus que está acima de tudo isso. Porém, precisamos reconhecer que só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Você, neste momento em que traga essa palavra, reconheça Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Senhor que pode curar. Amém? Senhor que pode trazer refrigério à sua alma, que pode trazer esperança para você. Reconheça que só o Senhor é Deus. Naamã fez isso. Ele reconheceu. E eu poderia até estender um pouquinho mais aqui, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Ele reconheceu, e só vou dizer isso brevemente para você. Ele chegou até a dizer, Senhor, me perdoe. Porque todas as vezes que o rei dele ia ao templo de Rimon para fazer orações, ele precisava, como comandante, colocar as mãos ali, ó, para que o seu rei viesse a colocar ali o joelho na mão dele. Então ele tinha que se ajoelhar também. Mas ele, quando estava se ajoelhando, ele nunca mais iria se ajoelhar para o Deus de Rimon, porque agora ele sabia que ele iria se ajoelhar somente para o Deus de Israel. No nosso caso, o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Esta é a palavra de fé e esperança para você nesta noite. Amém?